Beleza? E a última questão do formulário para a gente continuar nossa matéria, né? Então, nós temos aqui agora pedindo para determinar o valor da corrente. Então, não sabemos o valor da corrente. Qual que é o valor da corrente que flui por um resistor de 200 ohms, quando ele é submetido a uma DDP de 60 volts, né? Lembrando sempre que quando nós ouvimos isso, uma DDP, nós sempre substituímos por tensão, né? Que a DDP, nos livros, né? Nas fontes de estudos, a DDP é sempre relacionada à tensão, né? Apesar de a DDP ela influenciar todos, né? Mas ela é muito relacionada à tensão, principalmente. Então, nós temos aqui o valor da resistência do resistor, que é 200 ohms, e temos também o valor da tensão de 60 volts. Temos que descobrir qual que é a corrente que passa por ali, né? Qual que é o fluxo de corrente que passa por esse resistor, ok? Vamos voltar ali nas fórmulas, ok? Aí agora a gente precisa descobrir a intensidade da corrente, né? A corrente. Aí sim a gente vai utilizar qual? Essa fórmula que nós não utilizamos ainda. Beleza? Como que vai ficar nesse caso aí? Então nós temos o I igual. Qual que é o valor da tensão lá mesmo? Alguém se lembra? Eu não lembro não. Vamos lá. O valor da tensão, olha lá. Ah, beleza. 60 volts, né? 60. Isso. O valor da resistência é 200. Então, vamos voltar lá na fórmula. Então, nós pegamos o valor da tensão, 60, dividido por o valor da resistência, que é 200. O resultado que der é o valor da corrente que passa por eles. Aí eu vou Vai dividir, né? dividir? 60 dividido pelo 200. Dá 0,03. 0,3, não é isso? Isso. Então, é 0,3 amperes, né? Que passa de corrente. O fluxo de corrente aí é 0,3 amperes. Por esse resistor de 200 ohms, com uma tensão empurrando de 60 volts. Beleza? Aí nós concluímos, então, o nosso formulário. Tá? E vamos dar continuidade ao novo slide da nossa matéria aí. Deixa eu só encerrar eles aqui. E vamos acessar. Ok? Então, até o momento, gente,
Até o momento nós trabalhamos aí, né, nesse último slide. Trabalhamos sobre os condutores, né? Foi até o formulário anterior a esse que nós corrigimos hoje, né? Trabalhamos com a tensão elétrica, a resistência, né? E a lei de Ohm, aonde incluiu também a corrente elétrica, né? Nesse caso aí, tá? Agora nós vamos dar sequência aí para esse novo estudo, né? Que será o quê? Potência elétrica. A gente vai estudar sobre a potência elétrica. E também nós temos a lei de Ohm, no caso da potência elétrica. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre fórmula, só para incluir a potência elétrica, tá? Porque ela também ela faz parte também desse equilíbrio, né? Desses valores que equivalem entre as grandezas elétricas. Então, são as 4, né? É a corrente elétrica, é a tensão elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. Tá? Vamos estudar também sobre frequências, que é também uma grandeza elétrica também. E finalizando essa parte de eletricidade, nós vamos terminar estudando sobre eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Aí nós encerramos essa parte de eletricidade, tá? Aí nós passamos para os componentes eletrônicos, né? Estudar os componentes eletrônicos de uma placa de circuito. Então, beleza. Dando continuidade, começando aqui sobre o primeiro estudo que nós vamos ter é sobre potência elétrica. Ok? Aqui tem um desenho só para a gente reforçar, né? Que é só para ilustrar e reforçar, né? O watts tem aqui a letra W representando, o volts, a letra V representando, o R tem o ohms e o I tem o ampere. Né? Só para a gente relembrar o seguinte, o volts, que tem a letra V representada, é a unidade de medida da tensão, né? Só para a gente não esquecer. O R representa a resistência, que nós estudamos já, e o ohms é a unidade de medida da resistência. O I representa a intensidade, né, de elétrons, né? Ou seja, lembramos em intensidade de elétrons e amperes, nós estamos lembrando de corrente, né? Corrente elétrica. E agora o que nós vamos estudar é o watts, representado pela letra W, é a unidade de medida da potência elétrica. Beleza? E por meio da lei de Ohm, ou seja, pelo estudo desse físico alemão, né, ele concluiu o quê? Que é possível determinar a potência elétrica que é dissipada de um resistor. Então, essa potência elétrica está relacionada à resistência, tá? Por um resistor. Ou seja, a potência elétrica dissipada por um condutor, mas não era resistor? Só que o condutor, não vamos esquecer, todos os corpos, eles têm, por natureza, o quê? Uma certa resistência, tá? Então, o condutor também é o possível resistor, né? Ou seja, ele vai resistir à passagem da corrente. Por isso que está falando isso. Então, a potência elétrica dissipada por um condutor é definido como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante aquele tempo, né, que ele está passando, a quantidade de tempo. Como assim? A corrente está passando pelo condutor. E essa passagem dessa corrente pelo condutor, naquele condutor vai ter o quê? Vai ter também a resistência, a outra grandeza elétrica, tentando se opor à passagem daquela corrente. Essa tentativa dele se opor
a passagem da corrente, vai gerar o quê? Vai gerar a energia térmica, ou seja, o calor. Né? O que aquele condutor conseguir fazer se perder daquela corrente, se perde em forma de calor. Aí nós chamamos de energia térmica. Tá? E essa energia térmica nada mais é do que o quê? A tal dissipação de energia ocorre em razão do efeito Joule. Correto? Por isso calculamos o quê? Através desse efeito Joule, nós calculamos a potência dissipada. Ou seja, essa perda é a potência dissipada. Né? Então, estamos determinando a quantidade de energia elétrica que um resistor é capaz de converter em calor. Isso é potência elétrica, gente. Quantidade de energia elétrica que um resistor é capaz de converter numa outra energia, que é a térmica, ou seja, calor. Beleza? A cada o quê? A cada segundo. Esse é o tempo que é calculado. Tá? Isso é potência elétrica. Tá? Então, a potência elétrica, ela depende, né? Ela depende da corrente elétrica passando, da resistência se opondo àquela corrente, gerando o quê? Gerando uma energia térmica, gerando um calor devido ao efeito Joule. Aí esse calor, essa energia térmica que é gerada entre as duas grandezas se confrontando, gera uma outra grandeza. A cada segundo é calculado daí, devido a esse calor, essa energia térmica, é calculado o quê? O watts. É calculado a potência elétrica. Beleza? Deu para entender aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Conseguiram entender? Da onde que surge a potência elétrica? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Então, a potência elétrica, ela pode ser definida como trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica, né? Igual eu falei agora, aí, confrontando com a resistência, né? Num período de tempo. Então, a cada segundo, a corrente elétrica ela vai gerar o valor para a potência. De que forma? Porque a resistência vai estar confrontando a corrente, vai estar gerando calor, né? Vai estar gerando perda de energia elétrica para energia térmica. Então, essa energia térmica, quanto mais ela for aumentando a cada segundo, né, ela vai gerando o que? A potência. Beleza? Em termos mais simples, é a conversão da energia elétrica em outra energia útil aos homens, que é a energia térmica, calor. É isso aí, gente. Então, aí nós conhecemos a potência elétrica. Temos uma animação aqui. Esse camaradinho aqui é o Ohm, ou seja, ele é a resistência, ó. Tá vendo? A resistência aqui, ó, prendendo, dificultando a passagem do ampere, que é a corrente, né? E o volt está lá empurrando para que passe. E aqui, devido a essa resistência, ó, da passagem da corrente, vai gerar o quê? Vai esquentar esse local aqui, ó, vai gerar o calor. E esse calor que vai gerar aí vai ser um outro, que é a potência. Beleza? O watts. É assim que vai funcionar aí as grandezas. 4 grandezas elétricas trabalhando juntas aí. Aqui nós temos um modelo, né? Essa etiqueta aqui, quem que nunca viu, costuma vir nos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Que marca para a gente o quê? Que a potência elétrica ela está muito relacionada, né?
com o consumo, né? Consumo de energia elétrica de nossas residências, né? Então, nesse caso aqui, é uma etiqueta de um chuveiro, onde quanto maior a sua potência elétrica, significa o quê? Significa que o chuveiro é melhor, esquenta mais, é um chuveiro mais potente, né? Ou seja, maior quantidade de calor, né? Para que ele gera para aquecer a água. Só que aí o que acontece? Olha aqui embaixo, aqui, ó, na etiqueta, as duas últimas, né? Quanto maior essa potência elétrica, vai gerar um maior consumo, né, de energia elétrica. Porque a potência, ela vem do calor, ela vem daquela perda da energia elétrica para energia térmica, né? Então, a potência depende de um trabalho mais forçado, de um trabalho mais resistente, né? E isso faz com que consuma mais energia, beleza? Por isso que essas etiquetas aqui mostram que, por exemplo, o A, ó, a potência é mais baixa, o consumo é mais baixo. Ok? E aqui uma comparação, né? Para a gente entender um pouco melhor, né? Nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a informação da potência é muito importante, né? Principalmente para, como eu falei, né? Para a questão de consumo de energia elétrica e também questão de segurança, tá? É isso que está falando aqui, ó. Primeiro, pois ela é quem define quão forte, né? Ou seja, o quanto que é forte aquele equipamento em relação aos outros modelos. Tá? Então, um equipamento que consome mais energia e tem uma maior potência é um equipamento mais potente, né? Então, isso aí é a primeira situação, né? E em segundo, pois ele nos dá a informação, né, para a sua devida instalação. Ou seja, nós temos que ter mais cuidado para a instalação, né? Porque é um equipamento mais forte, é um equipamento que vai consumir mais energia, ele precisa de cabos especiais, né, que será usado para ele, disjuntores, né, e proteção, né, proteção para evitar incêndio, evitar derretimento de cabo, né, porque ele vai ter muito mais aquecimento, ele é mais potente, determinado equipamento. Vamos dar um exemplo de ar-condicionados. Ar-condicionados, eles costumam ter o cabo deles, né, é mais grosso. Eu tenho que ter praticamente um disjuntor só para ele, né? Porque eles consomem mais energia devido à potência deles, né? São equipamentos potentes. Assim como o chuveiro, né, gente? Chuveiro, todo mundo sabe que o chuveiro consome grande energia, ele tem a potência alta, né? Ele esquenta muito. Então está muito relacionado, né, o aquecimento, energia térmica com a potência elétrica. Por isso que nós agora já descobrimos e associamos agora, né? E aí o chuveiro também precisa de um disjuntor só para ele, de proteção, tá? Agora nós vamos relacionar a nossa área, né? Vou dar um exemplo aí da nossa área para relação de potência elétrica, né? Eu acredito que na sala aí deve ter alguém, né? Ou praticamente todos, não sei, que gostam de jogos online, jogos de computador, esses jogos que existem atualmente. Eu não sou muito de jogo, não, mas eu vejo meu filho jogar e eu acho muito interessante, né? Um futebolzinho até que eu gosto, mas eu acredito que todos aí devem saber, né, que os jogos atuais eles são muito perfeitos, né? Resolução, a definição, né? A jogabilidade e também eles requerem
equipamentos, né, tops. Por exemplo, eu tenho um computador, né, vamos dizer que eu tenho um computador, comprei um computador lá bem simples, básico, eu falei pro cara da loja para que eu ia usar o computador. Eu vou usar meu computador para acesso à internet, meus e-mails e para elaborar textos, trabalhar com planilhas, mais isso, né? Para trabalho em escritório, e-mail, internet. Aí, logicamente, né, o vendedor vai me vender um equipamento básico, porque essas atividades que eu falei são atividades básicas. Não vai ter necessidade de ter um equipamento mais avançado em relação a essas atividades, né? Aí vamos dizer que eu já comprei esse equipamento e esse equipamento eu não estou usando mais e um jovem vai utilizar esse equipamento e ele quer transformar esse equipamento para poder instalar jogos, né? O que eu tenho que melhorar nesse equipamento? Alguém saberia me dizer aí? O que eu tenho que melhorar nesse equipamento para transformar ele de forma que ele aceite jogos, esses jogos atuais de hoje? Ninguém sabe, não? Nada, nada, nada? Processador, Processador, memória RAM, memória deixa eu RAM. ver, O processador, porque ele placa de processa, vídeo, né? O jogo vai exigir um processamento maior. Então, se eu puder melhorar o processador, beleza, né? Coloco um processador lá equivalente ao que eu tenho, porém com um nível de processamento maior. A memória, igual, não sei quem está falando aí, a memória é porque eu preciso de um espaço maior, não para gravar, mas para trabalhar naquele instante que eu estou jogando. Né? A memória, quanto maior, vai ser melhor para o jogo. Né? O que mais? placa de vídeo, Placa de vídeo, né? Placa de vídeo é essencial, né? Que a placa de vídeo é o que mostra a imagem, a definição, o 3D. Então eu preciso de uma placa de vídeo super avançada, onde ela própria mesmo vai ter até a sua própria memória RAM, né? Então só nesses três componentes que nós falamos aí, são componentes que vão ter um consumo maior de energia, de corrente elétrica, né? E esse consumo maior vai simplesmente o quê? Vai aquecer mais o equipamento, né? E esse aquecimento está relacionado à potência, porque esses componentes que eu coloquei de novos no meu computador são equipamentos com potência maior, mais potentes. Por isso que eles vão aquecer mais, porque eles têm uma potência maior, né? E então o que acontece? Eu preciso me preocupar com a segurança, para ele não aquecer demais e não derreter, não dar incêndio, não queimar. Aí vem a preocupação, né? Porque é um equipamento mais potente. Qual que é a preocupação? Existe a fonte ATX, né? A fonte que fica na parte de trás do computador. Essa fonte é onde chega a corrente alternada nele, da corrente alternada vira contínua para todos os componentes. Então eu tenho que trocar essa fonte também, tá? Essa fonte, eu vou colocar uma fonte que tenha uma potência maior, tá? Existem algumas fontes aí chamada fonte real, que ela é justamente, ela surgiu para esses tipos de casos, tá? É uma potência, é uma fonte que trabalha com um valor fixo de 500 watts. Tem até mais, né? Tem fonte real de 700, parece. E essa fonte real ela tem uma potência maior e fixa em relação às outras comuns. Então ela vai me dar o quê? Ela vai me dar uma segurança maior para esse equipamento que vai ser mais exigido, tá? É como se fosse no caso aí que nós já falamos do chuveiro do ar condicionado, como se fosse o disjuntor dos dois, né? Essa potência, essa fonte aí de 500 watts, fonte real, vai dar essa segurança
para o meu equipamento, para trabalhar, porque é um equipamento que exige uma potência maior. Beleza? É aí que nós trabalhamos com essa potência elétrica. Tá? Assim também nós temos, igual eu falei, né, com vocês, temos as fórmulas e a potência está relacionada à lei de Ohm, ok? Então nós temos aqui, ó, representada pela letra P, são as mesmas fórmulas, tá? Não tem muito segredo não, beleza? E eu não vou entrar em detalhes hoje, mas na próxima aula a gente trabalha com elas, sobre elas, né? Aí eu vou passar atividades, exercícios, a gente exercita utilizando essa fórmula com a potência, tá? Então hoje é só para a gente entender qual que é o significado da potência, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? O vídeo está sendo gravado aí, quem tiver alguma dúvida na hora de responder o formulário, tá explicadinho aí para vocês, o que vier a ser a potência, né? Como preocupar com a potência, né? Então nós temos aí as grandezas agora, né? A tensão elétrica é a que empurra os elétrons, né? Ou seja, empurra a corrente elétrica. A corrente elétrica é aquela que é a quantidade de elétrons se movimentando, é o fluxo, a intensidade dos elétrons se movimentando, é a corrente, né? A resistência é a que se opõe a essa passagem, né? Aí nós temos o valor de Ohms, que é o valor de como ela consegue resistir a essa passagem da corrente, e devido a essa resistência, brigando para não deixar a corrente passar, gera uma outra energia térmica, né? Um aquecimento devido ao efeito Joule, e esse aquecimento, essa energia térmica, nós podemos medir a cada segundo, né? Como potência elétrica. Tá? Então são as 4 grandezas que nós relacionamos aí e que geram, né, esse equilíbrio entre elas, que a lei de Ohm estipula através de fórmulas. Bacana? Beleza. Então vamos dar uma sequência aqui. E a última coisa que nós vamos estudar hoje, aí, só para não ficar muito sobrecarregado, é a frequência elétrica. Outra grandeza também, a quinta. Só que essa frequência elétrica não está relacionada com as outras, tá, gente? Não, nós não vamos estudar na lei de Ohm com a frequência elétrica. A frequência elétrica é algo que existe na nossa energia elétrica, que é bom a gente saber. É bom a gente conhecer, saber qual que é a sua existência, como que ela funciona, mas só questão de conhecimento, tá? Porque ela está muito relacionada à nossa energia elétrica e a todos, né, no mundo. E aí a gente precisa saber como que é, o que é, né? E só, a gente não vai entrar em detalhes de cálculos, etc, né? Mas só para a gente saber mesmo. Porque hoje, se vocês pegarem qualquer eletrodoméstico, qualquer aparelho eletrônico, né, eletroeletrônico, e olhar na etiqueta deles, vocês vão encontrar lá escrito lá dizendo qual que é a frequência elétrica dele. Ou seja, é uma informação importante, tá? Porque se ele estiver com uma frequência elétrica na etiqueta e a energia elétrica que eu for usar tiver outra frequência, certamente aquele equipamento vai deixar de funcionar. Ele vai, a princípio, ele pode até funcionar, mas ele vai danificar, né? O que seria, então, a frequência elétrica? A frequência elétrica é mais uma grandeza elétrica, né? Como nós falamos, tá? Então, já que é uma grandeza elétrica, nós conseguimos quantificar, conseguimos colocar valor, conseguimos medir, né? E aqui nós temos a definição, né? São 2 situações aqui que nós podemos definir da frequência elétrica. Igual vocês estão vendo nesse desenho abaixo aí, ó. É um exemplo, ó. Tá? Ok? Frequência elétrica, você já deve ter ouvido falar, quem
mexe com som, né? Modulação, né? Tem muito da frequência elétrica. Até mesmo a internet, né? A Wi-Fi, ela trabalha por frequência também, ok? Então, o que acontece? A frequência elétrica é uma quantidade de ocorrências, tá? De um fato, né? Alguma coisa tem que acontecer, tá? E esse fato que está acontecendo, ele vai ter uma quantidade de ocorrências por um período. Esse aqui é a explicação básica da frequência elétrica, né? Então, vai acontecer alguma coisa e num determinado tempo, né? É um fato num determinado tempo. Aí, nesse tempo, vai ter o quê? A quantidade de ocorrências. Né? A gente poderia até mudar aqui para a quantidade de repetições. Tá? Então, ocorre um fato, uma quantidade de repetições, esse fato que vai ocorrer, uma quantidade de repetições por um determinado período de tempo. Né? Então, a frequência ela vai fazer o quê? Ela vai medir essa quantidade de ciclos, de repetições nesse período. Essa é a explicação exata. Tá? E eu falei que a gente tem que saber dela, da existência dela, porque a nossa energia elétrica está relacionada a ela. A nossa energia elétrica, que sai lá dos geradores, dos grandes geradores de energia elétrica, manda essa energia para o mundo inteiro, né? Através dos cabos, dos postes, e distribui para o mundo inteiro, vira corrente elétrica. E essa corrente elétrica que percorre o mundo inteiro até chegar em nossas tomadas, essa corrente elétrica ela tem uma modulação, ela tem uma frequência. Tá? Nós aprendemos já, né, que a corrente alternada ela fica alternando entre o valor positivo e o valor negativo, não fica alternando, que eu falei para vocês, corrente alternada, ela sofre uma alternância, né, do positivo para o negativo e chega em nossas casas. Não é igual a contínua que tem um valor fixo. A corrente alternada ela fica alternando. E essa alternância ela é a frequência dela. Tá? É a frequência da corrente elétrica. Essa alternância do positivo para o negativo. Né? E como ela vem desde lá do gerador até nossas casas, nessa alternância, né, positivo e negativo, ela pode ser medida. Tá? Ela pode ser medida, ela deve ser medida, né? Porque ela tem uma frequência padrão. Tá? Qual que é esse tempo? Aqui, ó. Esse aqui é o tempo. Tá? E a unidade de medida é o Hertz. Beleza? Então, a frequência elétrica ela é a quantidade de ciclos, ou seja, a quantidade de repetições, que vai acontecer em um segundo. Em um segundo. E a medida é o Hertz. Beleza? Então, o que acontece? A nossa frequência elétrica, a nossa energia elétrica, a nossa rede elétrica, ela tem 60 Hz. O que significa isso? Significa que, num período de um segundo, essa corrente alternada que fica oscilando do positivo para o zero e negativo, aí começa a repetir tudo de novo. Ó. Olha lá. Cada repetição dessa aqui é um ciclo, é uma repetição da nossa corrente elétrica. E essa repetição acontece 60 vezes em um segundo na nossa corrente elétrica. Então, a nossa corrente elétrica, ela por padrão é 60 Hz. Vocês podem ver no aparelhinho, de qualquer aparelho, vocês verem etiquetas aí, vai estar lá 50, tracinho 60. Depois eu vou explicar o porquê 50, né? Não vai dar tempo hoje não. Mas é 50 a 60 Hz. Então, todo aparelho eletrodoméstico, eletroeletrônico, hoje é construído, fabricado, é produzido para 50, 60 Hz. Se ele sair fora disso, ele não vai funcionar na nossa corrente elétrica. Tá? Porque a nossa corrente elétrica ela tem essa oscilação, ela tem esse ciclo, né? Que ela repete de 60 vezes por segundo.
E como o hertz está relacionado a cada repetição, então 60 repetições equivale ao quê? A 60 hertz. Tá? Cada repetição equivale a 1 hertz. Beleza? Então, o período de 1 segundo na nossa corrente elétrica, em 1 segundo, a nossa corrente elétrica repete 60 vezes essa alternância de positivo para negativo. 60 vezes em 1 segundo ela faz essa oscilação. Beleza? E isso é a frequência elétrica. O período padrão da frequência elétrica que ela mede é 1 segundo. Né? E cada ciclo, cada repetição é 1 Hz. Então, como repete 60 vezes, são 60 Hz. Durante quanto tempo? Durante 1 segundo. Essa é a frequência da nossa rede elétrica. Beleza? Aí lembrando, né, que frequência elétrica está relacionada a som, né? Está relacionada a ondas, né? Ondas de aquele forno micro-ondas, a Wi-Fi, né? Antenas de Wi-Fi. Tem muita coisa que é relacionada à frequência, né? Que eles transmitem através de frequências, né? Que é essa sonoração aí, né? Esse efeito sonoro. Beleza? Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu volto nesse ponto aqui para a gente reforçar mais a respeito da frequência elétrica, né? E estudarmos também as fórmulas, né, da potência elétrica. Tá bom? Já está faltando menos de 1 minuto para cair o link. E aí a gente continua na próxima aula, então. Bacana? Então, não deixe de responder os formulários, tá, gente? Para a gente corrigir na aula os formulários. Vou mandar as aulas gravadas para vocês, mais o formulário de hoje. Ok? Então, um bom dia a todos aí, uma ótima semana. Até a próxima, então. Um abraço. Com Deus, até semana que vem.